nome de Jesus. Vamos embora agora, todo mundo junto. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. A treinamento foi legal. Agora eu queria convidar você a falar bem forte. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Esse bairro precisa ouvir essa afirmação. Vamos falar de novo? Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Você tem certeza disso? Sim. Quem tem certeza disso, diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Antes de entrar por dentro, não, eu passei por aqui, fui pro fundo, e juntamente com o pastor, com meus irmãos presentes, nós estávamos orando ali. Antes de entrar aqui, uma pessoa liberou uma palavra sobre a minha vida, confirmando aquilo que Deus falou no meu coração nessa noite. Ao entrar aqui dentro, uma pessoa me parou e falou uma frase para mim, e aí Deus estava confirmando de novo o que Deus falou no meu coração através dessa palavra. E aí, para completar, o meu irmão Tiago, usado por Deus aqui em cima, através de um dos cânticos que Deus usou ele para chamarmos nós, para adorarmos ao Senhor. Deus falou no meu coração e acabou de confirmar aquilo que Deus falou no meu coração através dessa palavra. Quando o pastor passou o convite para nós, eu estava num momento meio difícil. E hesitei em dizer sim para ele. Mas aí, eu parei um pouco e pensei e analisei da seguinte forma: eu sei que o momento que eu estou está difícil, mas Deus vai provocar algo para mudar essa situação. Eu não vou recusar esse convite, porque é de Deus, então eu não vou recusar. E aceitei. Só que depois que eu aceitei, a coisa complicou mais um pouquinho mais, sabe? Vocês vão saber daqui um pouquinho. Mas foi bom demais. Tiago, logo no começo ele falou, foi uma semana difícil para muitos, foi uma semana de impossibilidades para mim. Impossibilidade é nada mais e nada menos do que um nome que está no feminino, que quer dizer qualidade de impossível. É um impedimento absoluto que você não alcançará algo. É a falta de meios para você chegar até um objetivo, algo que você precisa, algo que você almeja. Impossibilidade é a falta de meios. Impossibilidade é, para fechar o quadro, algo impossível. Tem gente que viveu impossibilidade nessa semana. Quê? Sim. Tem gente que viveu impossibilidade na sua vida. Eu vou dizer, antes de nós entrarmos na palavra, uns exemplos de impossibilidade lá do Velho Testamento. Os cientistas afirmam que o Big Bang criou o mundo. Mas o meu Jeová, ele criou esse mundo em 6 dias e nos 7 dias ele descansou. Impossibilidade para o homem, mas possibilidade para Deus. Deus fala para o homem: olha, prepara uma arca que eu vou mandar água e tomará conta de toda a terra. Os homens não ouviram, não obedeceram, mas o homem ouviu e obedeceu e acreditou na impossibilidade que um tempo poderia algo tomar conta, a água absorver toda a terra e simplesmente não existir 1 centímetro de terra. Ele acreditou na impossibilidade e Deus mandou o dilúvio e toda uma geração foi exterminada porque eles não creram na impossibilidade.
para libertar o meu povo do Egito. Mas ele, sim, você enxerga as impossibilidades da sua vida, a incapacidade de homem como você é, mas eu vejo em você o meu plano, a minha vontade, o meu querer, porque é a minha vontade, o meu querer que prevalece sobre a vida do homem. Esse homem foi levantado, e esse homem foi usado, e ele tirou 3 milhões de cativos do Egito. E quando esse homem usado por Deus tira 3.000 homens, entre homens e mulheres do Egito, e coloca em pleno deserto, as impossibilidades são maiores. Porque uma coisa é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40. Está em plena situação de seca, de falta de comida, mas até 40 ou até 50 a gente pode criar situações para absorver uma situação dessa e achar água e talvez achar comida. Mas nós estamos falando de 3 milhões de pessoas que Deus usou um homem em meio à impossibilidade para levar 3.000 pessoas para um deserto. E quando esse povo entra no deserto, ele se vê numa situação que não tem água para beber. Aí a impossibilidade do homem de conseguir achar a água para beber faz um Deus que tem poder sobre todas as coisas falar para ele assim: ó, fala com essa rocha que ela vai dar água. Você entendeu isso? Fala com a rocha. Isso é impossibilidade. Você falar com a rocha. Mas Moisés achou que deveria bater. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou ele falar. E ele bateu. E a água jorrou em meio à impossibilidade. A água jorrou. Esse mesmo povo teve fome e disse que ia perecer, que ia morrer. Ele foi tirado da comida boa e farta do Egito, mas da escravidão, e foi levado para morrer no deserto. 3 milhões de pessoas foram cuidadas por Jeová, porque quando eles pediram comida, ele mandou maná cair do céu e sustentar 3 milhões de pessoas. Esse mesmo povo quis comer carne. Aonde você vai achar um frigorífico no deserto para abastecer 3 milhões de pessoas? É impossibilidade, irmão Herbert. Mas Deus atendeu a necessidade do seu povo e mandou cordões para matar a vontade de comer carne para 3 milhões de pessoas. Josué se encontra diante de uma muralha que até então era intransponível. Ninguém, Fátima, que até aquele momento tinha guerreado contra aquele povo, tinha conseguido passar por aquelas muralhas, Fátima. Mas o Deus que Josué servia, o Deus que o meu querido presbítero Tiago falou, que estava aqui no nosso meio, e quem não recebeu a chuva serena que caiu aqui nesta noite já, você tem a oportunidade ainda de recebê-la antes de terminar esse culto, porque aquela chuva que foi liberada aqui em cima do culto, ela continua caindo aqui nesta noite. Quando Josué se põe diante de uma muralha intransponível, ele vai ao Senhor para pedir algo da parte de Deus. E Deus fala assim: olha, anda ao redor dela e canta. Como é que é? Rodeia toda a cidade com o povo e começa
está aqui nesta noite simplesmente por um motivo, porque você crê e você acredita que o homem que está aqui nesta noite em forma de Deus, Jesus, ele tem poder para derrubar, ele tem poder para mudar, ele tem poder para te curar diante das impossibilidades da sua vida. Você vai falar? Abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Antes de nós lermos a palavra, tem alguém aqui que crê em Jeová, o Deus das impossibilidades? Tem alguém aqui nesta noite que crê em Jeová, o Deus das impossibilidades? Como homem de Deus, eu quero dizer para você que Ele está aqui neste lugar, nesta noite. E Ele vai mudar por completo essa impossibilidade que você está vivendo na sua vida, em nome de Jesus. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é onde Tiberíades. Grande multidão seguia, porque via sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, que a Páscoa, a festa de Deus, estavam próximos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, grava bem isso aí. Ele disse a quem? Ele disse a quem? Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque eles sabiam o que havia de fazer. E um dos seus discípulos, André, quem? Quem? O primeiro que eu falei foi quem? E o segundo? Irmão de Simão Pedro disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número quase de 5.000. E Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatado para fazer o reino, tornou-se a retirar-se e foi para o monte. A igreja diz: amém. Esse texto que nós lemos de João, no capítulo 6, eu olhei ele nos outros evangelhos, mas tem detalhes nesse capítulo aqui que eu, ouvindo o pastor Hernando Dias Lopes, fiquei intrigado com algo que ele veio a transmitir de curiosidade. E o que algumas coisas eu vou passar aqui foi de algo que eu ouvi da parte de alguém que ministrava, e eu achei muito interessante e adequei aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu fui atrás dos 4 evangelhos e percebi que há detalhes aqui, o Tiago sabe do que eu estou falando, o pastor também, que são detalhes que só João observou, porque nós sabemos que os
4 evangelhos, só 2 acompanharam Jesus, que foi Mateus e João. Marcos e Lucas, eles transferiram para os livros aquilo que eles ouviram dos outros discípulos. Eles não viveram e não acompanharam Jesus, como Mateus e João acompanhou. Então, quando Mateus transmite o que ele fala, é com propriedade, porque ele estava do lado de Jesus. E quando João, no seu livro, também escreve, ele escreve com propriedade, sabendo que ele está passando aqui para nós, porque ele viveu. E ele, nesse livro, ele consegue passar algumas coisas que Mateus não falou. E como os outros discípulos também não falaram para Marcos e não para Lucas, eles não entraram dentro daquilo que eles escreveram. Mas João observou com muita peculiaridade. E ele colocou alguns detalhes aqui muito importantes dentro desse capítulo que nós temos aqui. Esse capítulo, ele vem depois de uma sequência, do primeiro capítulo até o sexto, de algo interessante. É quando Jesus vem passando ali na genealogia, e ele vem e adentra dentro do primeiro milagre, que só João fala. O primeiro milagre é da transformação de quê? É da primeira o quê? Água? Então é o quê? Há possibilidade de água virar vinho? Não, mas na mão de Jesus, a água vira vinho. Aí, depois disso, Jesus continua. E quando ele continua, ele vem para encontrar o nosso querido Nicodemos. E ele vem para trazer aquela mensagem maravilhosa para Nicodemos, que era preciso Nicodemos nascer de novo. E aí Nicodemos, assustado com aquilo, fica perplexo, pergunta: mas Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica para ele: e para o homem ver o reino de Deus e apoderar-se do reino de Deus, é preciso ele nascer de novo, é preciso haver transformação de vida. E logo depois que ele passa por Nicodemos, ele adentra para frente. João vem e traz os ensinamentos daquela mulher samaritana, que Jesus teve sede, pediu água para ela, e ela fala como ele pode conversar com ela, sendo ele judeu e ela samaritana, e ele vai e fala para ela: olha, eu sou a água da vida. Essa água que você bebe, se você beber, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você sabe por quê? Porque Jesus está falando para ela de quê? Jesus está falando para ela de quê? Porque a água que ela estava falando, se ela tomasse, ela voltaria a ter sede. Mas a água que Jesus está falando para ela é: se ela bebesse daquela água que era
fome. 30 quilômetros de distância da casa dele, irmão Antônio. Quando ele ouve Jesus falar que o seu filho estava curado, a impossibilidade do coração daquele morreu e nasceu a esperança da cura do filho dele. E ele foi para sua casa, e quando ele chegou na sua casa, irmão Paulo, o seu filho estava curado. E aí continuamos quando aproximamos do capítulo 6, quando Jesus, antes desses fatos acontecerem, ele é visitado por algumas pessoas que chegam até ele e falam: Jesus, João Batista acabou de morrer, estamos aqui para te trazer a notícia. E ele não só apenas morreu, mas decapitado também, João Batista. Jesus, quando recebe aquela notícia, e nós estamos falando do maior profeta nascido de mulher, estamos falando do precursor de Jesus, aquela voz do deserto que veio para pregoar o dia aceitável do Senhor, aquele que veio preparar os caminhos do nosso Senhor, e além de tudo, parente de Jesus, porque ele era primo de Jesus. Irmã Helena, quando ele recebe aquela notícia, o coração de Jesus entristece. E quando ele entristece, nós vemos aqui no começo do capítulo, que Jesus sai do meio de todos. Irmã Hilda, ele quer ir para o cantinho chorar, ele quer ir para o cantinho, porque ele perdeu seu primo, ele perdeu João Batista, quem ele sabia quem era, quem ele sabia que foi Deus que levantou, quem ele sabia que era um instrumento de Deus aqui na terra. Mas Jesus não teve tempo para chorar João Batista, porque quando ele se desloca para fazer isso, a multidão não deixa ele. Não é verdade? A multidão não deixa ele, a multidão continua seguindo ele, e eles seguem ele, e ele vai até ele chegar no monte. E aí, irmã Marilda, quando ele chega no monte, que ele olha para trás, ele se depara com a situação. Grande era a multidão, grande era aquela multidão. E aí Jesus desce, e como a palavra nos fala, ele opera grandes milagres naquele lugar. Ele começa a orar por aquele povo, ele começa a abençoar aquele povo. Ele não, mesmo com a dor na perda do primo, mesmo com o sentimento de tristeza no seu coração, como filho de Deus, naquela hora, ele olha para a necessidade daquela multidão, e ele desce lá embaixo e vai liberar uma palavra de cura, ele vai levantar sobre aquele povo uma palavra de milagre, e grandes são as pessoas que são curadas naquela hora. E a hora vai passando, e a hora vai passando, Valdinho, e aí o meu mestre, o seu mestre, olha para aquela multidão sedenta de estar diante dele, porque até então eles não tinham se deparado com um homem que fizesse tantos prodígios, tantos milagres, como Jesus estava fazendo naqueles dias. A necessidade de estar do lado daquele homem era grande demais, a necessidade de estar do lado daquele homem era algo que passava por cima da sede, da fome, da necessidade de voltar para casa. Eles queriam estar ao lado de Jesus. Se nós tivéssemos ficado sabendo que Jesus, estou conjecturando, que Jesus estivesse aqui em Santa Teresa fazendo milagres e prodígios, nós estamos comparando aquela época, que Jesus estivesse aqui em Santa Teresa, se você não tem carro, você ia de ônibus. Se você não tinha dinheiro para pagar um ônibus, você ia a pé daqui para Santa Teresa. Mas você ia sair daqui de Anápolis, você ia lá, sabe por quê? Porque aonde Jesus estava naquela época, milagres, prodígios e maravilhas aconteciam. E isso se espalhou por toda a região. Por isso um número muito grande de pessoas. Essas pessoas não eram só de Samaria e de Betsaida, não. Eram pessoas de todos
que a intelectualidade dele, que a sabedoria dele não valia para nada, porque quando ele colocou algo para que ele pudesse resolver, ele descobriu a sua incapacidade diante das coisas de Deus. E isso acontece nos dias de hoje, quando tem muitas pessoas que acham que a sua sabedoria é suficiente, quando o seu intelecto é maior, e não existe a pessoa simplesmente 100% conhecedor de tudo, porque toda manhã nós aprendemos algo na presença de Deus. Não existe um homem totalmente sábio. Salomão foi sábio na sua grandeza, do seu poder, e mesmo assim cometeu enormes erros na sua vida. Por quê? Porque ele distanciou de Deus, porque a sabedoria Deus deu, mas ele achou que na sua sabedoria, no seu entendimento, ele podia fazer, ele podia criar, ele podia fazer de todas as coisas, e foi quando ele achou que era alguma coisa, ele se distanciou de Deus. Vivemos uma geração onde ela acha que ela é autossuficiente. Vivemos uma geração em que nós fazemos negociação com Deus. Se Deus fizer isso por mim, eu vou na igreja a semana toda. Se Deus abrir essa porta para mim, eu vou fazer isso para Deus. Vivemos diante de uma geração que quer ver Deus primeiro fazer, para depois ele fazer para Deus. E por isso que essa geração sofre, por isso que essa geração tem caído em massa, tem pecado, tem se deixado levar por muitas coisas, porque ela também tem distanciado de Deus. E muitos que conhecem a palavra também têm distanciado de Deus, porque acham que o seu autoconhecimento, na sua alta sabedoria, acha que ele sabe de tudo, que ele conhece de tudo e não precisa de Deus mais na sua vida. Estamos aqui diante de Deus colocando uma prova para Filipe, para ver como ele ia sair dessa situação. Jesus já sabia que Filipe não ia sair dessa situação, porque aquilo que tinha que operar naquele lugar tinha que ser milagre. E o que precisa acontecer essa semana na sua vida é um milagre da parte de Deus. E quando ele põe esse obstáculo para Filipe, Filipe vê a sua fragilidade de não saber resolver a situação. E ele fala: mestre, você está de brincadeira comigo? Precisávamos no mínimo de 200 denários para que nós pudéssemos matar a fome desse povo. 200 denários corresponde a 8 meses de trabalho de um trabalhador, e nós não temos esse dinheiro. O que Jesus responde para Filipe? Nada. Sabe por quê? Porque entrou um outro personagem da história automaticamente. Porque a resposta para Filipe, ela ia chegar daqui a pouco. Não precisava o mestre abrir a boca e falar nada. Quando ele acaba de falar, entra um dos discípulos que diz assim: Jesus, aqui está um rapazinho aqui, ó, com 5 pãezinhos de cevada. E dois, vamos voltar. Ele está aqui com 5 pãezinhos de cevada. Mas para aí. O pão é feito de quê? O pão é feito de quê, irmãos? E por que o pão era de cevada? Sabe por quê? Porque a situação daquele menino era tão difícil, da sua família era tão difícil, que eles tinham pão de cevada e não de trigo, porque a cevada era mais barata do que o trigo. Porque a cevada custava metade do preço que o trigo custava isso. Se você gastasse 10 reais para comprar 1 quilo de trigo naquela época, com 5 reais você comprava cevada. Eu não sei diferenciar, porque eu comi o pão de cevada em relação para diferenciar, mas acredito eu que ele era comível, né, pastor Márcio? Mas eu acho que o gosto não era jamais igual ao do trigo. Mas aquele pão para aquele menino resolvia a situação dele, naquele momento que ele estava viajando, que ele se deslocou para estar do lado de Jesus. E quando André apresenta aquele menino para ele, irmãos, é tudo, não é? Olha para você ver, André está trazendo a solução, parece. Olha, Jesus aqui, olha aqui esse menino, ele está aqui, com 5 pães e 2 peixinhos, mas ele tinha que abrir a boca para terminar falando besteira. Aí ele olha e fala assim: mas o que é, né, Jesus? 5 pães
Jesus partiu e deu para os discípulos. Não tinha havido multiplicação, né? Ele partiu o peixe e deu para os discípulos. O que Jesus multiplicou? Jesus deu graça. Aí ele olha para os discípulos e fala: alimentai toda essa. E os multiplicação aconteceu quando os discípulos, pela fé, pegaram aquele pão na mão e começou a tirar o pão da mão. E começou a tirar o pão. Estava aqui um pão, Valtinho. Está aqui, Maurício, um pão. Está aqui, irmão, mais um pão. E o pão não acabava. E aí o pão foi multiplicando. E o peixe foi multiplicando. E os discípulos foram liberando milagre sobre aquela multidão. Porque uma palavra de Deus tinha sido liberada sobre a vida dele. Matai a fome dessa multidão. E os discípulos creram na palavra do mestre. E eles saíram com o pão e com o peixe na mão. E aí eles começaram. E aí eles mesmos começaram a viver um milagre, Edson. O milagre é você partir o pão uma vez, duas vezes. Elizabeth, o pão não acabava, Elizabeth. O peixe não acabava. Você sabe por quê? Porque aonde a mão de Deus está, a multiplicação. Os discípulos olharam para ele quando partiram aquele pão e viram uma impossibilidade. Mas quando ele falou para ele: vai e alimenta esse povo, eles viram a impossibilidade de transformar em milagre. Falei para vocês, olha, no começo tem muita gente que viveu dificuldade essa semana. Semana retrasada, saí de Goiânia com o carro carregado, vim para Anápolis para sair de viagem na quinta-feira de madrugada. Quando eu cheguei em Anápolis, 4h da tarde, um barulho muito estranho debaixo do carro. Fui no mecânico mais próximo que eu achei. Ele olhou para mim e falou assim: vixe, é o câmbio. Eu falei: o câmbio já não está entrando nem a quarta e nem a ré. Os irmãos, os presbíteros aqui sabem disso, meu pastor também sabe. Tem 2 meses que eu falei isso para ele. Presta atenção: o câmbio do meu carro tem 2 meses que não entra quarta e nem ré. E eu viajando. Só que aí, Tiago, ele olhou para mim e falou assim: ó, você está carregado, né? Vai lá na sua casa, descarrega o carro, Tiago, e volta para cá para nós mexer nesse câmbio hoje ainda. Mas aí eu falei para ele assim: ó, eu vou lá em casa e daqui para lá eu vou analisar. Ele falou: analisar o quê? Você não sai da cidade com esse carro. Olha o barulho que está fazendo parte desse carro. Você não vai sair. Aí eu falei: não, deixa eu ir em casa. Eu falei: não, tudo bem. De hoje para amanhã você pode trazer um no seu carro. Saí e fui no mecânico, um dos mecânicos que eu conheço, e por sinal cristão. Cheguei lá e falei: tudo bem, amigo? Ele falou: tudo bem, irmão. Ele já falou para mim: que barulho é esse? Vim aqui para você me falar que barulho é esse. Ele entra debaixo do carro e fala: Jesus amado, é o rolamento do seu câmbio. Ele vai travar. Vai lá na sua casa, descarrega o bobô e volta. Hoje eu não vou ter tempo, mas amanhã eu começo a mexer. Irmãos, os presbíteros da igreja e o meu pastor conhecem a minha vida. Vocês também conhecem. Fui com um carro lá para minha casa, coração doendo, porque aquela mercadoria tinha que ser entregue, irmãos. E se ela não fosse entregue, o meu concorrente ia vender e eu ia perder aquela venda que não era aqui. Fui para minha casa, cheguei lá, mexi em umas coisas. A minha esposa mais do que eu tivesse, o que é que está acontecendo? Porque ela me conhece. Eu não sei o que eu fiz, que eu deixei de fazer, ela entendeu o que estava acontecendo. Falei: ó, o carro está assim, o mecânico disse que eu não chego, nem no trevo eu não chego até Brasília. Ele falou: você já vai descarregar o carro? Eu falei: não. Ela olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: não. Não? Não. Por quê? Tirou daqui, né? Eu ia repetir de novo a palavra. Eu olhei para ela e falei assim: meu bem, eu vou entrar nesse carro e Deus vai me levar até onde eu preciso de está de brincadeira comigo. Eu falei: não, pelo amor de Deus, me liga de madrugada para falar que você está com o carro, você está arrependido em nome de Jesus. Vem cá. Ela falou: o quê? Colocamos a mão em cima do capô do meu carro. Eu falei: Senhor, tu és o Deus que eu
falei impossibilidade, não. O pastor não tinha que ligar, não. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor conhece a minha situação. O Senhor sabe que eu preciso entregar essa mercadoria. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me leva. Vai comigo, Pai, me leva. Por favor, me leva. Orei com a minha mulher. 3h30 da manhã eu levantei. Entrei na Dorô. Saí. Rodei 550 quilômetros até 9h30 da manhã. Cheguei em Poço. Comecei a descarregar esse carro. Entreguei a mercadoria que estava todinha dentro dele. E quando eu estava pronto para ir embora, voltando só me entrega. Volto a dizer, o pastor sabe disso. Ano passado, eu vendi 40 mil de castanha e não entreguei R$1, porque meu carro ficou estragado no mês de dezembro, todinho dentro da minha casa, eu não pude entregar as castanhas. Esse ano, todo mundo com medo, talvez, de comprar de mim e eu não entregar, como foi o que aconteceu no ano passado. Ninguém fez nenhum pedido para mim. Aí, quando eu fui fazer a última entrega, Deus tocou no meu coração de falar com um comprador de um mercado, que eu até falei com o pastor, eu não entendo ele, parece que ele tem alguma coisa assim contra mim, porque ele diminuiu as compras dele para mim, colocou 2 concorrentes, deu uma que não tinha, mas isso não importa. Quando os gerentes perguntaram para mim, cadê a castanha, que não tinha castanha dentro do mercado, ele falou, Wander, nos ajuda. Eu fui lá nele. Aí quando eu cheguei lá nele, Paulo, eu cheguei nele e falei assim, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pai. Ele já olhou para mim. Eu falei assim, ó, eu vim cá para te ajudar, porque parece que as castanhas que você comprou não chegou ainda. Eu tenho um pouco de castanha. Se você quiser fazer um pedidinho pequeno para mim nas 4 lojas, eu posso te atender e te ajudar. Presta atenção. Ele fez assim, ó. Ele lembrou que ele não tinha pedido castanha e gastava 15 dias para o concorrente mandar para lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, vou fazer um pedido com você nas 4 lojas aqui agora. Só que você tem que me entregar até sexta-feira, Paulo. Se você não entregar, não interessa. Jesus, eu tinha me levado com um carro quebrado. Já estava pedindo para me trazer. E o rapaz me pede uma quantidade enorme de castanha que quando eu peguei os pedidos, eu falei para a irmã Helena aqui de manhã, eu não chorei na frente dele, mas eu desci essa escada do mercado, e quando eu cheguei dentro do meu carro, eu deitei em cima do volante e comecei a glorificar Deus, porque o milagre estava acontecendo naquela hora. O sobrenatural de Deus, eu estava vivendo naquela hora. Como você vai entregar castanha com o carro estragado? Eu ainda falo para ele, eu vou entregar. Mas você sabe por que eu falei isso? Porque eu já sabia que eu ia ligar para 2 pessoas e ia pedir um carro emprestado. Liguei para o rapaz que faz as castanhas, você é louco. Você quer que eu faça de hoje até amanhã à noite? Essa quantidade de castanha, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso entregar essas castanhas. E você também precisa dessa venda, eu sei que você precisa. Ele falou, vamos, eu vou com a minha família todinha fazendo castanha essa noite, a madrugada aqui, mas eu vou te entregar essa castanha amanhã à noite. Eu vim embora com a dobrô que não ia passar no trevo de Anápolis. Eu vim com a dobrô que não ia chegar até Brasília. Eu vim com ela devagarzinho e cheguei até Anápolis. E vindo para cá, eu liguei para o primeiro. Falei, oi, tudo bom? Tudo bem? Ô, meu sobrinho, o Tito está precisando de uma ajuda. Ô, Tito, o que é que eu posso fazer para o senhor? Ô, Rodrigo, eu precisava que você me emprestasse o seu carro, Rodrigo. Eu estou uma encomenda grande demais de castanha para entregar. E eu precisava entregar essa castanha até amanhã. E meu carro está assim. Ele olhou de lá e falou assim, ô tio, eu vendi um carro para comprar minha casa. Eu só tenho um carro agora. E meu carro, você sabe qual é? Ele não vai resolver o problema do senhor. Eu falei, ô meu filho, Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe mesmo. Porque eu sei que se você tivesse, você ia me ajudar. Liguei para a segunda pessoa. Ô, Vânia, meu carro está com os documentos todinho atrasados. Eu não posso te emprestar. Como é que você vai fazer isso, cara? Os documentos todos atrasados. Ai, meu coração.
porque esse pedido não existia nas minhas contas, mas o Senhor trouxe ele à existência para mostrar para mim que o Senhor é o Deus em quem eu tenho servido. O que eu vou fazer, Deus? Aí ele colocou no meu coração isso: entra no carro e volta para Posse, porque eu sou contigo. Irmãos, dentro do banheiro, mas Senhor, não briga comigo não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Vem minha mulher debaixo do divã, não tema não, meu bem, o Senhor é contigo. Presta atenção, ela vem de lá e fala: não tema não, mãe, o Senhor é contigo. Se o carro quebrar, você põe ele em cima do guicho e leva até Posse, descarrega a mercadoria e volta embora, mas Deus vai te levar até Posse. Carreguei o carro, entrei no carro 4 horas da manhã na sexta-feira e fui para Posse. E está aqui eu hoje na sua presença, o carro que me levou está aqui, e eu quero dizer para você: entra dentro dele e vê se você dá conta de dar volta no quarteirão, porque está faltando 2 marchas e o barulho vai deixar você doido quando você ouvir. Mas Deus me levou até Posse 2 vezes. O homem falou que eu não chegava em Brasília e Deus fez eu andar 2.137 quilômetros. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da impossibilidade. Fecha os teus olhos aí. Por que Deus trouxe essa palavra aqui hoje? Sei não, mas tem gente que sabe. Fecha o teu olho. Irmãos, olha, Paulo, sola para mim isso. Tem gente que está vivendo impossibilidade aqui essa semana. Tem gente que está dizendo: irmão, você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo, mas eu conheço um Deus de impossibilidade que sabe. Tem gente que está aqui com resultado de médico, dizendo: olha, você está com isso, você está com aquilo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Tem gente aqui precisando de uma resposta em alguns problemas da área da sua vida, e você fala para você mesmo: o ano está terminando, eu ainda não consegui a solução para o meu problema. O Deus das impossibilidades está aqui nessa noite. Tem gente que está aqui e está aí agora afirmando: você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, mas eu conheço um Deus das impossibilidades, e Ele nessa noite, Ele pode mudar a situação que você está vivendo. Ele pode trazer paz no seu coração, Ele pode trazer cura para a sua enfermidade, Ele pode trazer solução para o seu problema, Ele pode escrever algo novo na sua vida hoje ainda, antes de terminar esse mundo. E como homem de Deus agora, eu vim pregar aqui nesta noite, lá para quem? Para mim, e quero convidar mais gente que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus a entender uma coisa. Você quer viver milagre de Deus? Creia nas impossibilidades. Você quer viver cura? Creia nas impossibilidades. Você quer viver solução de problemas? Creia nas impossibilidades. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente agora, ajoelhe diante do altar, porque como homem de Deus eu quero te dizer: você vai viver o melhor de Deus essa semana, porque Deus vai honrar a sua atitude, porque Deus conhece a sua necessidade, porque Deus sabe o que você precisa, porque Deus sabe aonde está doendo no seu coração, Deus sabe a dor da sua alma, Deus sabe a dor da sua enfermidade, Deus sabe o que você precisa nessa noite. O Deus das impossibilidades está aqui nesta noite. O Deus das impossibilidades é aquele que vai provocar cura. O Deus da impossibilidade é que vai transformar a situação aqui nesta noite. O Deus das impossibilidades é aquele que tem poder para mudar essa situação da sua vida. Você crê nisso? Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, aqui tem pessoas que estão aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, tem pessoas que estão aqui agora. Meu Deus,
porque eles creem na impossibilidade. Eles sabem que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Eles sabem, e é por isso que eles estão aqui. Eles estão aqui porque eles querem tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem poder para fazer. E é por isso que nesta hora, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, nome sobre todo nome, é o nome daquele que morreu na cruz do Calvário e levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos problemas, levou sobre si aquilo que nos trazia dor. E agora, como homem de Deus, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, você que está aqui na frente. Coloque a mão no seu coração. Como homem de Deus, eu quero testificar para você. Você vai viver algo grande nesta semana na sua vida. O pastor Márcio vai dar oportunidade para você domingo que vem testemunhar da ação de Deus na sua vida, da ação de Deus nesse problema, da ação de Deus nessa cura, da ação de Deus nessa situação que o homem disse que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Será que há algo impossível para o meu Jesus? Nada é impossível para ele. Senhor, abençoa. Venha aos princípios mais profundos do coração de cada um. Tu conheces os problemas e as dificuldades. Tu sabes que cada um deseja a ti nessa hora. Meu Deus, visita a casa, visita o hospital, visita o coração, visita a alma. Meu Deus, traz confiança, traz a certeza que eles depositaram aqui nesta noite na mão daquele que pode todas as coisas, que eles estão colocando as suas necessidades diante daquele que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Como homem de Deus, eu quero liberar sobre essas vidas a bênção do Senhor. Ó igreja, seja abençoada nesta noite, em nome de Jesus. Igreja, seja curada em nome de Jesus. Problema caia por terra, porta fechada seja aberta. Traga solução para essa igreja naquilo que cada um apresenta diante de ti. E em nome de Jesus, eu quero que o Senhor os abençoe, porque eu creio no Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, volta para o seu lugar dizendo: eu creio no meu lugar. Eu creio, porque só depende de você apoderar daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a semana